Civilizações do espaço vistam o planeta Terra. 1970, Lago Aiten, Suécia. Em 29 de agosto de 1970, ocorreu um interessante caso ufológico a oeste de Lago Aiten, 40 quilômetros noroeste de Gothenburg, Suécia. Neste local e data foi encontrada uma estranha marca em um jardim de uma pequena fazenda, a propriedade Richard Johnson, próxima à região de Lake Antes, na Suécia. A marca corresponde a outras marcas de pousos de uvas encontradas pelo mundo inteiro. Na noite anterior ao surgimento das marcas, várias pessoas da região observaram uma estranha luz avermelhada sobrevoando a região. O objeto tinha um tamanho comparável ao da lua cheia. Eu não vi ou ouvi nada. Veja que eu fui para a cama às 21 horas, mas meu quarto fica do lado oposto da casa. Eu não fiquei particularmente incomodado com o incidente, mas ele foi interessante para pessoas da região. Todos que tiveram Todos que estiveram lá cuidaram para não destruir nada. Vários vizinhos de Richard Johnson observaram um estranho objeto luminoso na noite anterior ao surgimento das marcas. Um deles é o Sr. Carlson, proprietário de uma fazenda próxima. Eu estava indo para a cama, já era um pouco antes da meia-noite, quando eu vi os carros na rodovia estavam parados e com as luzes desligadas. Então o garoto veio correndo e contando sobre algo de cor vermelha que viu acima de Enebach, a 500 metros de distância. Saí para dar uma olhada e consegui ver a estranha luz vermelha. Ela foi por cima da floresta. Apenas quando eu a vi é que ouvi o som daquilo. Isso foi o que eu mais me deixou perplexo. Primeiro eu pensei que era um avião, mas depois eu percebi que não poderia ser isso. Ele agiu de forma estranha e, além disso, era redondo e tinha uma luz brilhante muito vermelha. Ele foi para cima e para baixo, depois voou para Enebach. Algumas vezes ela desaparecia abaixo do topo das árvores para reaparecer pouco tempo depois. Sua velocidade variava. Por vezes flutuava silenciosamente apenas e depois acelerava muito rapidamente. Em uma ocasião o objeto estava quase na borda da floresta, a apenas 200 metros de distância. Então eu vi alguns raios de luz vindo dele. Eles eram de cor amarela clara e pareciam que vinham do lado da esfera vermelha. Que tinha metade do tamanho da lua. Nós ficamos observando do lado de fora por algum tempo, mas depois entramos e observamos através da janela. Quando eu fui para a cama era 2 horas e a luz ainda estava lá. Outra testemunha foi P. Nielsen, que trafegava pela rodovia. Meu amigo e eu trafegamos pela estrada vinda de Alingissas. Eram 23h15 ou 23h30. Nós avistamos uma luz vermelha movendo-se para cima e para baixo, e voltava para o mesmo lugar. Meu amigo parou o carro e nós saímos. A luz estava à esquerda de nós, acima de Enebach. Nós a observamos por aproximadamente 10 minutos e depois fomos embora. Outro testemunha, a senhora Olson, declarou: meu marido e eu estávamos retornando de uma visita para alguns amigos. Nós vimos algo parecido com a lanterna traseira de um carro, de cor vermelho amarelado. Primeiro pensamos que era um avião, mais tarde nós concluímos que não era. Nós olhamos isso por uns 3 ou 4 minutos. Era por volta das 0 horas e 25 minutos. A senhora Aronson, por sua vez, declarou: pouco antes das 11h30 eu vi junto a um amigo uma bola iluminada brilhante, bem acima do topo das árvores. Primeiro eu pensei que era a luz,
mas ele era vermelho e muito brilhante. Todas estas testemunhas estavam a leste de Hennebach. Ao norte de Hennebach, outras pessoas também avistaram o estranho objeto, embora desconhecessem os relatos das pessoas ao sul de Hennebach. Seus depoimentos foram idênticos em todos os detalhes, incluindo detalhes referentes a manobras, deslocamento, coloração e posição do estranho objeto. Uma das testemunhas, o Sr. E. Johnson, declarou: "Eu vi a bola vermelha e brilhante sobre Hennebach por volta das 23h45. Eu estava junto com minha esposa e outro casal. Nós estimamos o seu tamanho como um pouco menor do que a lua cheia. Ele se movia para cima e para baixo na floresta. Nós pudemos ver também algo como um feixe de luz vindo do terreno até a luz. Era muito bonito de se ver. A luz era constante no brilho. Criou umas linhas de iluminação na superfície do lago Haslingen. As testemunhas ao norte de Hennebach estavam distantes aproximadamente 1 quilômetro em relação ao local onde o fenômeno acontecia. Pouco depois da meia-noite, o Sr. E. Johnson e outro homem pegaram um carro na tentativa de descobrir o que era aquela luz. Quando entraram na rodovia no sentido para Hennebach, eles encontraram outro carro parado ali. Dentro dele estava um jovem rapaz que disse que eles também estavam tentando descobrir o que era um estranho objeto. Enquanto eles estavam parados ali, a luz desapareceu. O Sr. Johnson e seu amigo pensaram que era algo em Hennebach usando um balão. Ou algo do tipo. Então eles resolveram voltar para casa. Depois de chegar em casa, eles puderam observar o estranho objeto novamente por volta das 1h da madrugada. Eles se cansaram de observá-lo e foram dormir. A leste e a oeste de Hennebach também houveram testemunhas e descreveram basicamente as mesmas coisas. Na manhã seguinte, a um jardim da fazenda de Richard Johnson, foi encontrada uma marca triangular. Em cada ponto do triângulo havia um buraco de 40 cm de diâmetro por 4 cm de profundidade. Eles não eram exatamente iguais, variando um pouco nas bordas e na profundidade. Um deles não era redondo como os outros dois, aparentando ter sido produzido por algum tipo de jato de alta pressão. O caso logo virou notícia na região e um grupo de ufólogos estiveram no local investigando os fatos. O grupo entrevistou as testemunhas, coletou amostras de dentro da marca encontrada e amostras de controle fora do ciclo. Uma parte das amostras foram analisadas pelo Instituto de Tecnologia de Chalmers e outra parte na Instituição para a Química Nuclear. Foram realizadas diferentes testes nas amostras. Amostras do Sol foram analisadas através de um Hewlett Packard Multi-Channel Analyzer 5400A. Este instrumento permite a leitura do espectro da radiação gama. Através deste teste, percebeu-se que a amostra da referência não havia leitura de radiação gama. Nas amostras obtidas dentro de uma marca, havia 660 keV de radiação presentes na própria amostra, que não alterou-se nas semanas seguintes após os primeiros testes. Em 1970, Alegrete, Rio Grande do Sul. O presente relato se destaca pela variedade do caso, pela originalidade e meticulosidade na colheita dos dados e pela dificuldade da pesquisa. O fato se deu nos fins de outubro, entre os dias 25 e 31 de 1970, na estância gaúcha Palma Velha, de propriedade do Sr. Idelfonso, localizada a 18 km da cidade de Alegrete, no primeiro distrito. Houve 2 protagonistas, pai e filho, ambos posteiros, encarregados de cuidar do gado em certo setor oposto da fazenda. O pai, o Sr. Pedro Trajano Machado, vivo com 66 anos de idade, analfabeto e apenas alfabetizado, enquanto seu filho Eurípides de Jesus Trindade Machado, 23 anos, solteiro e analfabeto. Embora a humilde casa só distasse a 150 a 200 metros do local onde se verificaram os fatos que narraremos. Lá se encontrava, na ocasião, uma das filhas do Sr. Pedro, que, entretanto, não chegou a presenciar. Eram aproximadamente às 16 horas. Pai e filho estavam ocupados aplicando medicamentos em 18 cabeças de gado que acabavam de prender no curral. Acabavam de separar uma vaca de cor vermelha, raça Guernsey, que tinha um terneiro
bezerro de cerca de um mês, com 20 quilos aproximadamente, amarrado à vaca em local separado da enserra onde estavam os outros animais, ficou com o terneiro solto, distanciou-se uns 5 metros da mãe. Continuou o tratamento. Notaram que os animais se tornaram inquietos, o que não os impressionou de começo, visto que se tratava de gado arredio, pouco acostumado ao curral. A inquietude, aliás, assentou-se na vaca amarrada, que começou a mugir insistentemente, voltando-se repetidamente para olhar o filhote. Ao lado, o senhor Pedro voltou-se para observar o bezerro, que a essa altura também estava berrando, e verificou que o animal se encontrava suspenso no ar, a cerca de 1 metro do chão, na posição normal, com os pés voltados para baixo, chamando então imediatamente a atenção do seu filho. Ambos passaram a observar como o terneiro estranhamente ia se deslocando paralelamente ao solo, a altura aproximada de 1 metro, na posição citada, e berrando enquanto se afastava em direção ao campo aberto. Pai e filho, apavorados, continuavam no mesmo lugar, sem reação e iniciativa, somente esperando o desenrolar e o desenlace do fato. Enquanto o resto dos animais continuava a mugir, berrar e agitar-se, aparentando pavor, o terneiro foi se deslocando em direção à cancela e atravessou a porteira, que se encontrava aberta. Em seguida, passou por baixo das ramagens de uma das árvores, num vão de uns 2 metros de largura na direção oeste-nordeste, até distanciar-se de sua mãe cerca de 20 metros. Atingindo esse ponto e ainda a 1 metro acima do solo, iniciou então um movimento de ascensão vertical, subindo lentamente, sempre com os pés voltados para a terra. Entretanto, deixou de berrar logo após a tomada de direção vertical. Esta subida lenta durou, conforme as testemunhas, pai e filho, de uns 3 a 4 minutos, quando a uma altura bem inferior à das nuvens tornou-se invisível. Não, nenhum outro fenômeno, ruído, vento, variação. Pai e filho continuaram sua tarefa, cuidando inclusive da vaca, agora desfilhada. Finalmente o episódio foi comunicado ao dono do animal, que não deu maior importância ao fato. No dia 28 de outubro, ainda abalado, o senhor Pedro procurou seu velho amigo, o senhor Miguel Carvalho, há muitos anos encarregado da ilha, localidade bem junto à cidade de Alegrete. Desabafou-se, confessando que não sabia o que pensar sobre aquilo que presenciara. Embora ocorrido esse fato em outubro de 1970, somente em fim de janeiro de 1971 chegou aos ouvidos do pesquisador, Sr. Victor Soares, por meio do Sr. Luiz Carlos dos Santos Lopes, genro de um amigo, a idoneidade das testemunhas que residem na estância há cerca de 6 anos foi atestada por conhecidos de longa data. Trata-se de pessoas de vida modesta em ambiente limitado que não tinham, portanto, necessidade de autopromoção. São pessoas calmas e de poucas palavras que se externam sem exageros nem entusiasmos. O relato foi conseguido a muito custo e com relutância, portanto, as testemunhas não desejam devagar em explicações, estados a darem outras informações sobre eventuais fenômenos voadores ou luminosos. O Sr. Pedro e seu filho informaram que em várias ocasiões, inclusive na época desse acontecimento, observaram de noite luzes de cor vermelha que se acendiam e se apagavam, estrelas que ora se moviam no céu, ora paravam, fazendo até cambalhotas isoladas ou em grupos de 3. Relata o Sr. Victor Soares que a cerca de 120 metros do local há uma linha elétrica de alta tensão, 69.000 volts, da usina termoelétrica Oswaldo Aranha, que vai da cidade de São Francisco de Assis até a cidade de Alegrete. O terneiro viajou paralelamente à rede, no sentido de Alegrete para São Francisco. Na instância, informaram que não foram encontrados vestígios do bezerro. Em 1973, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Num dia do mês de agosto de 1973, Edmond Cardoso de Oliveira encontrava-se no pomar da fazenda chamada Fazenda Velha, localização do município de Amparo, descascando uma laranja. A
uma distância de uns 15 metros, percebeu-se que as folhas de uma jabuticabeira se movimentavam como se fossem tocadas pelo vento. Mas estranhamente não havia nenhuma brisa naquele dia. Atrás dos galhos de uma laranjeira ele notou uma bola reluzente junto à jabuticabeira. Edmond aproximou-se e viu um objeto de cerca de 2 metros de diâmetro pairando no ar, a uns 50 centímetros do solo. Tinha um brilho muito forte de doer os olhos, como alumínio azulado, e no seu centro um cinturão verde escuro em alto relevo. Já a poucos metros de distância, impressionado por aquele forte brilho, Edmond aproximou-se ainda mais e percebeu que na parte superior da bola havia um cilindro de igual metal, tendo 4 ou 5 metros de altura, a uns 50 centímetros de diâmetro. Daí para cima, numa igual extensão, havia um alargamento em forma de cone, com base para cima e em disposição laminada. O conjunto cilindro-cone girava lentamente. Cada rotação se realizava entre 1 e 3 segundos, em sentido anti-horário, quando visto de cima. A cerca de 20 metros da jabuticabeira, Edmond notou que os ramos inferiores de um cedro de uns 20 metros de altura também se movimentaram a partir de 10 metros do solo. A bola se achava a uns 25 metros de distância desse cedro. Edmond observou que o conjunto cilíndrico tinha um balanço com inclinação lenta, uns 50 centímetros, hora para um lado, hora para o outro, o que o levou a pensar que o conjunto pudesse desequilibrar e cair. Ele afastou-se do objeto e deu-lhe as costas. Foi quando ouviu um estalo, como se uma porta metálica se estivesse aberta, o que realmente aconteceu. Viu então na parte inferior da bola uma porta com aproximadamente 1 metro de altura por 70 centímetros de largura. Através dessa porta pôde observar a espessura da parede, uns 5 centímetros, bem como o interior da bola, escuro como breu. Após cerca de meio minuto de observação, Edmond viu aparecer na soleira um ser de aspecto humano, o que se curvava ao transportar a tal porta. Quando já estava fora dela, sua altura foi calculada em aproximadamente 1,20 m, apesar de a cabeça desta criatura se nivelar com a de Edmond. Este ser estava flutuando a 50 centímetros do solo. O ser estava coberto de preto, da cabeça aos pés. Eram, entretanto, de cor cinza os punhos e as mãos, em forma aparentemente arredondada e lisa. Os sapatos sem salto, de uns 20 centímetros de comprimento, 5 centímetros de largura e 3 centímetros de espessura. Uma faixa de uns 6 centímetros de largura no pescoço, uma certa máscara em que havia orifício para os olhos e a boca. A indumentária era formada por uma grande porção de semi-esferas justapostas e tendo um diâmetro variável. As semi-esferas diminuíam à medida que se aproximava da cabeça e das extremidades. Nesses locais eram de uns 3 centímetros de diâmetro e se juntavam aos movimentos de articulação, como se fossem elásticas. Nas costas havia uma caixa cinza lisa de aspecto metálico de dimensão de 55 cm de largura e 45 cm de comprimento. Do calcanhar deste ser projetados para trás em direção horizontal uma esteira flexível, transparente, clara, de uns 50 cm de comprimento por uns 5 cm de largura. Esta esteira esmoecia na extremidade e esteve sempre visível nas andanças. Flutuação do ser. Uma vez do lado de fora, o ser tentou aproximar-se de Edmond. Os passos daquela criatura eram decididos e sincronizados com o movimento da cabeça e dos braços, que ele flexionava em ângulo reto, descrevendo um semicírculo. Edmond calculou deste modo em 5 movimentos. O ser conseguiu avançar 3 metros, gastando cerca de 6 segundos. Ao ver a criatura tão próxima, Edmond correu. Enquanto corria, olhava para trás para verificar se não estava sendo seguido. Chegando à casa, Edmond procurou Dona Maria Teresa, sua patroa, e tentou contar-lhe o ocorrido, mas pouco conseguiu.
com outro funcionário da fazenda, Antônio Machado, conhecido como Tião Gago, retornou ao local do avistamento. Entretanto, não havia mais nenhum vestígio da bola ou do cerco. Em 1973, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. À meia-noite do dia 3 de fevereiro de 1973, o estudante Samuel Faria, de 26 anos, estava em seu quarto, lendo a revista, quando ouviu um barulho esquisito no quintal de casa. Era um ruído parecido com o som de berimbau. Depois o som transformou-se em chiado, interrompido segundo a segundo, em pausa com a mesma duração de um segundo. Além de Samuel, só se encontrava no grande casarão, no momento, sua tia, esposa do advogado Dr. Walter Lourenço de Souza. Acordada em sobressalto pelo sobrinho que morava durante alguns anos com os tios, a senhora levantou-se e ambos dirigiram-se para uma janela basculante que dava para o quintal. Dali observaram uma luz amarelada bem perto de uns pingos de fogo e uns 6 metros de altura. Em seguida ouviram um vozeiro no quintal, o que fez o rapaz pensar que um rádio estaria funcionando lá. Então houve uma batida na porta da cozinha. Os dois se convenceram de que se deveria haver um ladrão lá fora e então combinaram o seguinte. No momento exato em que Samuel, armado de um espingarda de calibre 32, abrisse a porta da cozinha, sua tia acenderia a lâmpada do quintal. Tudo acontecendo como for combinado. Aberta a porta, Samuel avançou um metro à frente e parou assustado, estarrecido. Após um instante de vacilação, largou a arma no chão e voltou correndo para dentro de casa. Foi logo para o seu quarto e meteu-se na cama, sem ao menos fechar a porta da cozinha. O que foi feito pela apavorada tia é que lá fora, a uns 20 metros, bem acima da antena, estava um anel luminoso de cor alaranjada clareando todo o quintal, como se fosse de dia. O objeto possuía uns 2 metros de diâmetro. No momento em que ouviu, Samuel sentiu intenso calor, como se estivesse dentro de um forno. Já em seu quarto, observou pela janela basculante uma fumaça que se afastava na direção do convento da Penha, que fica no morro existente além do quintal, a uns 350 metros de distância. Alarmada e apavorada, a senhora Lourenço de Souza gritou por socorro, acudindo um vizinho, o comerciário Roberto, de 40 anos. Meia hora depois, um pouco mais calmo, Samuel voltou ao quintal em companhia do vizinho. O único vestígio que os dois encontraram foi num fio de cobre da antena que estava cortado, apresentando nas duas extremidades seccionadas um depósito de poeira preta, um segmento de uns 20 centímetros. A antena era de especificação AW6, tendo fio de cobre com 2 ou 3 milímetros de diâmetro. Posteriormente, o rádio amador consertou o estrago, emendando as duas partes resultantes do corte citado. Já na tarde desse dia, Samuel havia observado uma bolinha vermelha no céu, aparentemente muito distante, e que se locomovia para a direção leste. Nessa mesma tarde, o filho da vizinha também observou independentemente a mesma coisa, uma bolinha vermelha no céu ao longe. Cerca de 48 horas antes da ocorrência à noite, segundo relata a Gazeta de Vitória, o senhor Maurício Gonçalves havia observado em Kombi de cima uma grande meia-lua avermelhada, soltando um enorme círculo de fumaça branca. Mas a coisa não ficou nisso apenas, pois no dia 11 de 3 de 73, entre as 18 e 19 horas, estando o advogado Walter Lourenço e sua família reunidos na copa, 8 pessoas ao todo, ouviram gritos de desespero de Samuel, que momentos antes fora ao quintal para tomar banho no banheiro que havia nos fundos. Alarmados, todos se dirigiram para a porta da cozinha, quando Samuel entrou desabaladamente, batendo a cabeça na porta e colidindo com o Sr. Walter, que notaram o terror que o sobrinho estampava no rosto pálido. Que foi? Indagaram todos. Samuel vestia apenas calças, estava sem camisa e tremia de medo.
sentou-se no chão da cozinha, contou o ocorrido. De volta do banheiro, na passagem pela porta do quarto da empregada, onde havia uma porção de sapatos, apanhou os seus e mais uma vez foi até o banheiro para verificar se fecharam a porta com a chave. No caminho para a copa, a uns 4 metros dela, sentiu-se agarrado pelos braços, içado no ar e alguns centímetros do chão e carregado para trás. Então gritou, debatendo-se desesperadamente para se soltar. Foi quando colidiu com um mamoeiro ali existente, caindo sobre um caixote que estava em frente à porta da copa. Vendo-se livre das garras que o prendiam, correu em louca disparada para dentro da casa. Ainda com o tronco desnudo, todos os presentes puderam observar marcas arroxeadas que ficaram num terço médio de ambos os braços. Essas marcas mostravam estrias paralelas de uns 5 centímetros de comprimento, dando a ideia de terem sido feitos pela pressão de molas helicoidais. O pesquisador Marcos Alexandre Fundão providenciou a fotografia dos sinais deixados nos braços de Samuel. A Gazeta de Vitória estampou no dia seguinte a foto em reportagem que ostentava a manchete: garras tentam levar morador de Vila Velha. Samuel disse a Alexandre que não sentiu dor alguma no local das marcas, nem quando foi agarrado, nem depois. As marcas arroxeadas desapareceram somente após 8 meses, passando antes disso a uma cor marrom. Eram semelhantes à queimadura, mas não eram dolorosas. Em suas pesquisas sobre o caso, no dia 2 de novembro de 1973, a Sociedade Brasileira de Estudo de Escravadores apurou que alguns dias antes da ocorrência, ou seja, no dia 25 de 10 de 73, tanto Samuel quanto sua tia Rosa ouviram ruídos no quintal, semelhantes aos percebidos no primeiro caso, como vozerio e som parecido com estáticas, interferências de ondas de rádio. Isso aconteceu às 23 horas, durando o fenômeno uns 20 minutos. Ao contrário do que aconteceu, não se notou nenhuma interferência eletromagnética durante a ocorrência. A TV ligada no momento continuou a funcionar perfeitamente. O relógio de pulso de Samuel também não parou. Parece que o fenômeno nem nada interferiu no metabolismo da testemunha, pois a sua saúde permaneceu inalterável. Seu peso, que era 68 quilos, aumentou para 78 quilos em poucos meses, para voltar em seguida aos 68 quilos de antes. Pouco mais de um ano depois, a Sociedade Brasileira de Estudo de Escravadores recebeu carta de Samuel Faria, comunicando um novo contato. Junto à carta, chegou a respectiva pesquisa de Marcos Fundão, relatando a ocorrência, que foi a seguinte: na noite do dia 1º de 5 de 1974, entre as 23 às 24 horas, voltava Samuel do centro de Vila Velha. Quando, ao chegar ao quarteirão onde morava, percebeu um homem pequeno perto da esquina da sua rua, deserta àquela hora. Era um indivíduo que não teria mais de 1,30 m de altura e trajava roupa do tipo astronauta. Quando viu, ele estava a uma distância de 26 a 30 metros, mas foi se encaminhando em sua direção até chegar a uns 10 metros. Então o homenzinho lhe apontou um dispositivo parecido com uma lanterna que trazia na mão. Focalizou-lhe aos olhos um raio de luz, cegando-o temporariamente. Samuel ainda se encontrava a uns 20 metros de sua casa quando isso aconteceu. Mesmo às cegas, o jovem correu até a sua residência, pois conhece bem o trecho da rua. Apavorado, entrou em casa, contou a história e, já com a vista recuperada, voltou à rua, acompanhado pelos seus familiares. Tudo estava deserto, sem o menor sinal do estranho homem. Em 1976, Ilhas Canárias, Espanha. Um objeto grande, luminoso, foi observado sobre as Ilhas Canárias, na Espanha, na noite do dia 22 de junho de 1976. Os jornais colocaram em suas manchetes que o objeto havia sido visto por milhares de pessoas em Tenerife, La Palma, La Gomera, por mais de 20 minutos. Entretanto, o relato mais espetacular foi de um médico e motorista de táxi, de táxi que o conduzia. Segundo suas afirmações, eles viram um objeto esférico, transparente, com 2 seres de grande estatura dentro.
No dia 25 de junho daquele ano, o Comando-Geral da Zona Aérea das Canárias nomeou uma junta de investigação para investigar o caso. Cópias de algumas testemunhas foram entregues ao pesquisador espanhol J. Benítez, que mais tarde os publicou em seu livro. Houve documentos oficiais do governo espanhol. O arquivo completo do governo espanhol foi liberado em 1994, como parte da iniciativa do governo espanhol em liberar as informações que detinha sobre os OVNIs, que iniciou-se em 1992. O arquivo da Força Aérea contém mais de 40 testemunhos. Numa metodologia prévia de pesquisa, ele divide os observadores em 4 categorias, de acordo com a sua credibilidade, da maior, pilotos, engenheiros, aeronáuticos e astrônomos, até a menor, pessoas mentalmente debilitadas ou sob a influência de álcool ou drogas. Cada observação também foi dividida em 4 níveis, segundo o número e a qualidade, testemunhas secundárias, radares, etc. O dossiê também inclui a fotografia de suposto objeto emitido uma luz muito forte. A junta de investigação fez a reconstituição dos fatos em seu relatório final. A primeira observação foi feita às 21h27 do dia 22 de junho por toda a tripulação da corveta Atrevida da Marinha Espanhola, que se localizava a 5 km de Punta Lantilha, costa da ilha Fuerteventura. O capitão da embarcação deu o seguinte relato: às 21h27 do dia 22 de junho, vimos uma intensa luz azul amarelada vindo da costa em nossa direção. No início, achamos tratar-se de uma aeronave com suas luzes de aterrissagem ligadas. Então, quando ela chegou a uma certa elevação, a 15 por 18 graus, ela parou. A luz original desapareceu e um raio de luz vindo dela começou a girar. E assim ficou por 2 minutos. Foi quando um enorme halo de luz azul amarelada surgiu e permaneceu por 40 minutos, mesmo depois que o fenômeno original tinha desaparecido. 2 minutos depois desse halo, a luz se dividiu em 2 partes, sendo que a menor ficou na parte de baixo, no centro do halo luminoso, onde a luz azul tinha aparecido. A parte de cima começou a aparecer uma espiral, aparecer uma espiral rápido e irregular, até desaparecer. Nenhum desses movimentos afetou o halo circular, que permaneceu da mesma forma desde o início. O arquivo também descreve o relato do tenente, do primeiro oficial do navio, dizendo que toda a tripulação tinha testemunhado o fato. O relatório ainda informa que em nenhum momento o radar da embarcação detectou o objeto. 3 minutos depois, às 21h30, um fenômeno semelhante foi visto por várias pessoas na ilha Grande Canárias. A maioria das testemunhas entrevistadas pela Força Aérea Espanhola era das vilas de Gaudá, La Rosas e Agaete. Eram testemunhos de diferentes pessoas: médico, professor, fazendeiro, um sargento, 2 motoristas de táxi, policial e trabalhadores. A junta de investigação concluiu que não havia tráfego aéreo ou treinamentos militares na hora dos avistamentos. A observação foi dividida em 2 categorias: a enorme luz no céu vista por várias pessoas e uma esfera transparente menor com 2 entidades dentro, observada por um médico, um taxista e uma mulher. A junta não teve problema em aceitar a realidade do primeiro evento. Ela considerou 4 possíveis explicações: a aeronave, teste de mísseis, a aurora boreal e um meteoro. Cada uma foi caindo por terra. Também foram consideradas outras hipóteses, mas logo descartadas, tais como balão ou fenômeno meteorológico. Entretanto, a junta de investigação teve mais resistência para aceitar o contato de terceiro grau descrito por algumas testemunhas. O problema em aceitar não estava na credibilidade dessas testemunhas, mas sim a natureza do relato. A testemunha principal foi o médico Francisco Padrón León, uma pessoa respeitada e conhecida na cidade de Guia. A Força Aérea fez uma extensa investigação da vida do médico. O Dr. Padrón explicou que tinha ido atender a um chamado de um paciente na cidade de Las Rosas de táxi. Estávamos conversando sobre caçadas. Quando chegamos ao final da estrada, as luzes do carro iluminaram uma esfera parada a poucos metros do chão.
Não sei dizer se estava tocando o chão. Ela era feita de um material transparente, como um cristal, o que possibilitava ver as estrelas através dela. Ela tinha uma cor azul elétrica, bem tenue. Tinha um raio de 30 metros. Você podia ver uma plataforma de cor alumínio dentro dela, com 3 grandes consoles. Em cada lado da esfera havia 2 seres, com uns 3 metros de altura, vestidos de vermelho. Eles tinham a aparência humana. O Dr. Padrão perguntou ao motorista de táxi se ele estava vendo a mesma coisa. Meu Deus, o que é aquilo? Perguntou o doutor, quando chegava perto da casa da paciente. Eu observei que uma espécie de fumaça azulada estava saindo de um tubo central dentro da esfera, transparente, cobrindo o interior dela, mas sem deixar de ser transparente. Então a esfera começou a crescer mais e mais, até ficar enorme, mas a plataforma e a tripulação ficavam do mesmo tamanho. Ela decolou lentamente, majestosamente. O Dr. Padrão entrou na casa do paciente, alertou aos moradores para olhar para fora. A esfera agora já estava no alto, movia-se lentamente para Tenerife. De repente ela acelerou mais do que qualquer avião que eu já tinha visto. O testemunho do Dr. Padrão foi confirmado pelo motorista de táxi, que também viu uma aeronave que era feita de um material transparente, com 2 pessoas vestidas com roupas vermelhas brilhantes dentro dela. Há ainda o terceiro testemunho, uma senhora analfabeta, que era parente da paciente do Dr. Padrão. Ela estava assistindo TV quando a programação saiu do ar e os cachorros começaram a latir. Segundo seu testemunho, ela correu até a janela. Eu vi o carro do doutor e logo acima dele havia uma grande bola azul. Era um globo perfeitamente redondo, enorme e transparente. Eu podia ver as estrelas através dele. Eu vi 2 pessoas dentro da esfera. Devido à estranha natureza do contato de terceiro grau, a junta de investigação teve reservas em aceitar o caso. Nós consideramos veemente que ambas as testemunhas, frente a um fenômeno incomum no céu, narraram o que suas mentes quiseram ver. A junta de investigação não pôs a credibilidade nas testemunhas em discussão. Elas disseram que pensaram ter visto. A conclusão do relatório da junta, entretanto, foi que o que a tripulação da embarcação atrevida e várias outras testemunhas viram na noite do dia 22 de junho foi realmente um fenômeno aéreo não identificado. Civilizações do espaço observando o planeta Terra.